Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início ao nosso primeiro Innovation Talks. Innovation Talks é um evento de inovação e empreendedorismo que vai focar na questão dos desafios e perspectivas dentro da Semana do Empreendedorismo e Inovação, sendo esse mais um evento dessa semana. Nós teremos no nosso painel como mediador o Rogério Sebrão, que é o sócio fundador da 4.0 Consulting e vice-presidente do núcleo de automação aqui da CIG. Estarão apresentando as palestras hoje, na tarde de hoje, Luiz Castilho Júnior, que é o proprietário da Valor Vertical, gestão empresarial, Lothar Fink, diretor da ISDA Equipamentos para Automatização Industrial Limitada, e o Gibran Massambni, diretor e sócio fundador da Simplix Consultoria e Sistemas. Temos também a presença do nosso presidente do Núcleo de Automação da CIG, o Tiago. Tiago, quer falar alguma coisa com o pessoal? Boa tarde. Estão me vendo? Está um pouquinho lento aqui, mas eu já apertei para abrir o vídeo. Mas, enfim, agora sim. Bem-vindo a todos. Então, trouxemos 3 nomes dentro do núcleo que realmente entendem muito do assunto e com certeza vai ser bem proveitoso. Isso mostra que o nosso núcleo é forte, que não precisamos trazer também pessoas de fora para temas de inovação, de empreendedorismo. Então, dentro do próprio núcleo, a gente consegue esses profissionais. Obrigado, Tiago. Então, pessoal, eu sou o professor Carlos, represento aqui a Unisociesc. Estarei aqui nos bastidores fazendo as apresentações e acompanhando as perguntas de vocês. Pedimos que vocês coloquem as perguntas no chat, que eu vou estar acompanhando. E passo agora, então, ao nosso vice-presidente do Núcleo de Automação, Rogério Sebrão, para conduzir os trabalhos na tarde de hoje. Então, vou dar um stop aqui no compartilhamento. Sebrão, fique à vontade. Bom dia e boa tarde a todos novamente. Obrigado de novo pela presença. Como o professor Carlos falou, meu nome é Rogério Sebrão, sou sócio fundador da 4.0 Consulting, uma consultoria voltada à indústria 4.0 e à IoT para as empresas inovadoras e produtoras, indústria e comércio e serviços da região do sul do Brasil. Atualmente estou num projeto, nós estamos tudo via web, no sistema híbrido, apoiando a CIG e principalmente o núcleo de automação, com esse primeiro Innovation Talk, sendo mediador desse evento, desse talk show. A ideia é um talk show bem dinâmico sobre o assunto. Com a palavra, Luiz Castilho Júnior se apresentando e nós iniciaremos o evento. Legal. Obrigado, Sebrão. Obrigado, Carlos, a Tiago e também a todo o pessoal que está ouvindo, né? Meu nome é Castilho, eu sou diretor executivo da Valor Vertical. Nós trabalhamos diretamente voltado para consultoria, gestão empresarial, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre meu trabalho envolvendo essa transição de carreira para o empreendedorismo, e também de produtos voltados para a gestão empresarial e também da Valor Vertical, né? Então, vamos lá, vamos às conversas. Pegando esse gancho, né, Castilho, o que te motivou a virar um empreendedor, visto a sua experiência adquirida dentro de uma grande empresa que você veio, né? Legal, Sebrão. Eu diria assim, ó, que a jornada do empreendedorismo, para mim, ela iniciou já aproximadamente há uns 30 anos, né? A partir do momento que eu ingressei dentro da empresa, uma empresa de grande porte, ali eu comecei, né, a entender um pouco mais sobre processos, sobre postos, sobre atividades, né? E isso acabou despertando, né, principalmente um entendimento sobre como transitar, né, com informações, como transitar
com necessidades, dores dentro das empresas, né? E eu confesso para você que há mais ou menos uns 15 anos, né, que eu comecei a sentar efetivamente numa cadeira mais executiva dentro de uma empresa, com a liderança de áreas como a qualidade, onde tinha diretamente contato com estratégia corporativa, comunicação direcionada para pessoas, direcionada para processos, e depois com a engenharia industrial dentro de uma grande empresa, né, onde experiências voltadas para desenvolver foco na excelência operacional, exemplos, né, como o WCM, como o Lean Manufacturing e diversos outros modelos. E, por último, né, uma jornada voltada para a transformação digital dentro da própria indústria, dentro da própria engenharia industrial. Isso fez com que algumas experiências, né, a gente adquirisse ao longo do tempo, e aí veio uma série de perguntas, uma série de entendimentos sobre uma necessidade de mudança mesmo, né? Essa vontade, de repente, de poder transferir o conhecimento, poder transferir um pouco das dificuldades que a gente vive, né, ou viveu dentro de grandes processos, dentro de grandes corporações, com conversas às vezes difíceis, né? Então, quando você me pergunta assim, o que motivou, né, a entrar para o empreendedorismo, né, a buscar o empreendedorismo, eu acho que veio com essa vontade de transferir, né, o conhecimento, né, transferir o conhecimento e ajudar empresas, talvez, a não ter tantas dificuldades, embora as dificuldades elas sejam inerentes, né, ao processo de descoberta, a um novo negócio, mas a ideia é transferir esse conhecimento, né? Então, aí que vem a motivação para o empreendedorismo, né? Isso é muito bom, né? Isso é gratificante, né? E quais estão sendo os desafios, né? Os grandes desafios que você tem encontrado, né, para se planejar e trabalhar dentro de, por exemplo, um novo produto ou talvez um novo mercado ou dentro desse próprio mercado com a Valor Olha, Vertical? não tem sido fácil, né? Eu costumo dizer que Ser empreendedor no Brasil é complicado, né? é complicado e a gente começa a descobrir algumas coisas que antes não. Como é que alguém pagava aquela conta, né? Você estava sentado do outro lado da mesa. Sim. Então, quando agora você começa a entender um pouco mais sobre a dinâmica do mercado, sobre a dinâmica tributária, sobre como gerenciar e como administrar tudo aquilo que uma pequena, uma média, uma grande empresa acaba sofrendo, né? A gente começa a entender assim, puxa, e aí, né? Que caminho eu sigo, né? Tenho experiência, tenho uma vivência. Agora, como que eu transfiro isso para um produto, né? Como que eu transfiro isso para algo palpável, algo que de repente possa ajudar alguém? E, lógico, algo que as empresas olhem para mim como CNPJ e digam assim, pô, o Castilho, a Valor Vertical vai me ajudar nesse sentido, né? Então, eu diria assim que, fazendo uma ordenação, né, de alguns desafios que eu pelo menos tenho vivido recentemente, sou bebê, né, quando se fala em empreendedorismo, sou bebê no meio de vocês e no meio do Brasil, né? Mas alguns desafios eu consigo listar aqui, que primeiro, né, organizar uma ideia, né, de um produto que realmente faça e gere valor no mercado, né? E quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, já vem o primeiro desafio, né? Então, que produto que eu lanço no mercado que realmente seja um diferencial, as empresas olhem de uma forma diferente e que aquilo agregue valor, né? Depois, entender as dores das empresas, né? A gente falava muito em grandes empresas quando estava sentado do outro lado da mesa, que era, eu tenho essa dor aqui, né? Eu tenho esse problema. E muitas vezes não encontrava um parceiro, não encontrava dentro de um ecossistema alguém que pudesse, de repente, ajudar a resolver essa dor. Então, entender um pouco das dores, né, ajudou, né, ou tem me ajudado a entender que tipo de produto a gente pode disponibilizar e até mesmo colocar no mercado. Conhecer as nossas fortalezas, né? Então, ao longo desses anos, eu procurei desenvolver, né, essas fortalezas e, logicamente, eu tenho me apoiado nelas
para construir esse novo produto, para apresentar esse novo produto, para desenvolver algo que realmente gere valor. Então, de uma forma geral, desafio de desenvolver um novo produto é sempre um desafio. No Brasil, mais ainda. Só que, quando a gente olha oportunidades de mercado, eu também acredito que exista, né, um campo muito fértil ainda de trabalho, de exploração, né? Então, tentei me estruturar ao máximo, né? Fazer Canva, discutir com pessoas, trazer parceiros, gerar um valor, né, baseado nas experiências que foram adquiridas. Então, os desafios estão aí, né? Então, eu estou tentando, ao longo desse curto tempo aí, transformar esses desafios numa oportunidade de negócio também em produtos. Né? Que bom, que bom. Isso é interessante porque é a batalha do dia a dia, né? Isso mesmo. E quais são os desafios que as empresas geralmente têm ou possuem hoje em dia aqui no Brasil? Olha, Sebrão, eu vou te dizer que quando a gente olha, eu tenho conversado bastante com alguns empresários e até dentro do núcleo da CIG a gente tem conversado bastante sobre isso, né? E tem algumas pesquisas, né, que apontam que tanto tributação quanto a própria produtividade acaba sendo, né, um desafio hoje para a empresa, né, principalmente no Brasil, né, tributações altas e tudo. Só que são coisas que a gente não consegue controlar, né? Muitas vezes a tributação ela está ali, você encontra talvez algum produto ou outro que você consiga apropriar a melhor tributação, mas geralmente você não consegue atuar muito forte nisso. Porém, tem alguns pontos relacionados aí com o desafio das empresas que talvez está um pouco na nossa mão, né? E aí, dentro dessa visão, o que eu consigo listar quando eu falo de desafios de empresas no Brasil? Equipes qualificadas, né, acaba sendo um desafio bastante grande dentro das empresas, né? A própria tecnologia, o entender a tecnologia, se apropriar dela e garantir que essa tecnologia ela seja melhor conduzida dentro da empresa para daí sim trazer benefícios, né? E tem que quando a gente conversa com as pessoas, né, com os empresários, ela aparece em primeiro lugar, que são os gastos, né, as despesas, né? E aí, com base nessa visão, né, eu até trouxe um material aqui, um slide que mostra um pouco sobre as oportunidades. Então, quando a gente fala de desafios que a empresa hoje possui no Brasil, eu costumo traduzir isso como oportunidade. Então, quais são as oportunidades que as empresas têm hoje no Brasil? Tá? E aí, quando eu falo de oportunidade, um dos caminhos é conhecer e reconhecer os próprios desperdícios do seu processo. Né? Então, a Valor Vertical ela tem um olhar um pouco mais, e aí esse é um dos produtos que a gente vem desenvolvendo, um olhar um pouco mais específico, uma lupa um pouco mais calibrada em relação a tentar reconhecer e conhecer, fazer com que a empresa conheça, né, todos esses desperdícios que existem dentro do processo, todas as perdas existentes. Na verdade, a tecnologia é um meio habilitador, né? Na verdade, as pessoas, a primeira coisa que as empresas, né, pensam é reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. De vez em quando para crescer, você tem que inchar primeiro, para depois você adequar a tua operação para poder azeitar ela. Ou seja, primeiro você vai ter que fazer isso aqui para depois você encolher. Senão você não tem como. Se começar a acertar já sniper, que a gente chama, né? Acertar já o tiro no alvo, você vai ter que gastar algumas balas antes para poder treinar. Se você já começar a partir já com o bom inimigo do ótimo, né? Aquele velho ditado, né? Então você vai ter que já acertar o negócio na raiz, você vai errar. Você vai estar fadado a errar e a fechar, a falir, ou ao fracasso do teu projeto. Concordo com você, Castilho. Você tem que inchar o buquinho primeiro, para depois e desinchar. E você tocou num assunto importante, uma palavra-chave aí, que é a tecnologia, né? Então, a tecnologia, quando a gente começa a olhar o reconhecimento do desperdício, a tecnologia ela vem para justamente dar mais velocidade a isso, né? Que é o terceiro ponto, né?
como que eu tomo decisões mais rápidas, né? E muitas vezes a tecnologia que vai te ajudar nesse processo, né? Essa conexão de você poder levantar informações de um equipamento, ter visibilidade dessas informações para daí tratar ela de uma forma efetiva, isso leva você a um direcionamento de tratativa mais assertiva, né? Então, a Dados, tecnologia dados, acaba dados, gerando dados e mais dados, dados, é dados, big, é o informação, famoso Big Data. Dados, dados e Big mais dados. Data. Mas se você não sensoriza, não serve para nada. Justamente, né? Então tem os estágios, né, para que isso aconteça. Existe toda uma hierarquia, né, uma arquitetura de informações que E precisa maturidade. Se você não está maduro maturidade. se você não está maduro para receber esses dados, também não adianta nada. Você vai Isso ter os dados mesmo, na, perfeito. você vai ter os dados na mão lá e você vai jogar eles no lixo. Não vai servir para Isso nada. mesmo. Isso mesmo. Então, esses são pontos que a gente entende, né, como oportunidades hoje que a empresa tem, né, até chegar no entendimento de ter as pessoas certas para executar aquela atividade ou até mesmo para trabalhar de uma forma mais otimizada, né, com um olhar um pouco mais criterioso para propor soluções, né? Então, hoje existem muitas discussões no mercado sobre análise cognitiva, mix de competências, mix de comportamentos que dão mais robustez, muitas vezes, a forma como a pessoa ela vai tratar aquela situação, né? Até a forma como ela visualiza aquela problemática para atuar, né? Então, a gente entende que são elementos aqui de oportunidades que podem gerar, de uma certa forma, vários produtos, né? Várias discussões aqui, né? Com certeza. E o que a Valor Vertical busca dentro do mercado? E como ela poderá ajudar essas empresas, né? As outras empresas, né? Legal. Legal. Acho que até aproveitando essa sua pergunta, Sebrão, eu trouxe aqui a nossa missão, né? Então, acho que aí responde talvez o que eu quero complementar, né? Então, a missão aqui, né, da Valor Vertical dentro desse processo é promover o desenvolvimento das pessoas e dos processos, né, nas organizações, gerando a transformação da informação em resultado, né? Então, de uma forma geral, a Valor Vertical ela tenta introduzir no mercado uma visão de ajudar a enxergar, né, da empresa, a empresa enxergar de uma forma melhor e também suportar nesse movimento, né, de traduzir aquela informação em ataque. Ataque aqui, ataque a perdas, ataque àquilo que está consumindo hoje a empresa, muitas vezes, e como que a empresa gera mais valor em relação a isso, né? Então, hoje nós temos dois tipos de produto, né? Um deles voltado para uma visão de desenvolvimento de produtos e o outro muito focado em cima da otimização do custo empresarial, né? Que está voltado aí a essa visão de explorar ao máximo todas as informações existentes no parque fabril, no fluxo organizacional, e aí, a partir daí, garantir um entendimento melhor para ataque mesmo, né? Priorizações e tudo mais, né? A gente vem numa visão aí de entendimento, principalmente na geração de valor, né? Então, como suportar as empresas nessa geração de valor para poder atacar, sim, as perdas provenientes do processo, que é natural, né? As perdas, elas são naturais, né? O que não pode ser natural é não deixá-las e atuar nelas, né? Isso não pode ser, né? Então, é onde nós tentamos atacar, de certa forma. Se você tacar tudo, você não prioriza nada. Você tocar que nem um boi, a boiada inteira. Não adianta. Você tem que focar e resolver o problema pontualmente, né? Senão não resolve, né? Senão é fazer mais do mesmo. Não tem como. Perfeito. Quais os produtos ou produto, né, que está trazendo ou que buscam esse desafio? Legal. A gente tem uma visão muito voltado para aquilo que eu comentei, né? Então, é uma metodologia, né? A gente está chamando esse produto, né, de sincronias, né? E ela parte principalmente do diagnóstico, né, ou um assessment, né, como mais comum dito aí, né, na nossa nova era aí da visão digital. Então, esse diagnóstico ele faz um entendimento principalmente sobre a caracterização das perdas, né,
A gente trabalha em cima de um sincronismo em relação à operação e finanças, porque em muitas empresas é muito comum, às vezes, a gente vê essa sincronia entre aquilo que aparece muitas vezes, ou aquilo que é gerado dentro do processo produtivo, e a própria área de finanças, né? Então, a gente tenta aproximar cada vez mais com esse sincronismo financeiro. E uma agenda, né? Uma rotina, né? E fazer com que o board da companhia olhe aquele custo, olhe aquelas iniciativas, aqueles projetos de uma forma rotineira. Então, a agenda aqui, ela é um compromisso e uma entrada muito importante. Lógico, o nosso foco é custo, né? E derivação de várias coisas, diagnosticar. Isso, né? No entendimento da experiência, a teoria de dados, ela é o ponto-chave, né? Então, se eu tenho informação da companhia, né? Então, quais são os perímetros de ataque que a companhia vai ter? E um mindset de mudança baseado principalmente na melhoria continuada, né? Então, como a gente traduz isso, né? Então, de uma certa forma, né, a gente acaba voltando a um modelo em que ele usa uma lógica do PDCA, né? Então, ele usa uma lógica para ser tratado, né, que muitas metodologias já utilizam, e como lógica não tem como não fugir, né? O PDCA ele continua sendo o bom e velho pano de fundo, né, para muitas metodologias que a gente conhece. Essa metodologia sempre foi e continua, né? É muito bom. Será, é muito bom. Quando se fala em a base de ordem, tudo, é que nem matemática básica, não adianta. É isso aí. Quando se fala em ordem lógica, o PDCA ele cumpre muito bem a função, né? E depois a própria metodologia, né? Ela traz 10 etapas de maturidade, né? Onde o objetivo é, ao chegar na etapa 10, a gente fala que a empresa ela conseguiu chegar ao custo sustentável, né? Então, de uma forma geral, essas 10 etapas elas navegam, né, desde o reconhecimento da estratégia, passa por uma agenda e um escritório de projetos e finaliza numa visão de plano mestre estratégico, ou seja, a companhia se reconhecendo e planejando os próximos anos relacionados à obtenção e redução de custo e também a melhoria financeira do processo, né? E toda essa parte de desdobramento, ela vem por base, né, como base da companhia para a governança do custo sustentável. Então, de certa forma, né, quando a gente olha a etapa de planejamento dessa metodologia, a gente foca principalmente numa preparação da empresa, no reconhecimento da estratégia que já existe, né, na identificação e valorização das perdas e depois na priorização de projetos. Esses projetos, quando a gente inicia essa abordagem, né, essa curadoria dentro do processo, né, a gente olha principalmente uma visão muito plena de agendas, né, com o board da companhia e com o time tático, principalmente, né? Então, nós priorizamos os projetos, né? Há um processo de execução dos projetos voltado para melhoria. Então, qual é a metodologia, né, de melhoria contínua? Então, aqui existem algumas ferramentas que norteiam justamente como executar a melhoria contínua nesses projetos. Uma agenda sustentável aí que bloqueia, né, não só o board da companhia, mas também toda a visão, né, do time tático que executa os projetos, assim como uma visão de monitoramento de desempenho de projetos e também métodos, utilizando o entendimento de como as pessoas estão dentro do processo, como que os projetos são executados nas suas taxas, e uma gestão orgânica de KPIs, uma gestão orgânica de desempenho, onde aqui a gente mede principalmente se todo aquele planejamento do escritório de projetos teve resultado, né? Até nós chegarmos numa etapa de action aqui, que ela representa basicamente a consolidação do desempenho futuro da companhia, né? Ou traduzindo, né, quais são as próximas perdas que a companhia deve atacar, como que a companhia está preparada com relação a pessoas para tratar essas perdas, como que ela retroalimenta com relação a recursos para tratar em cima dessas novas perdas, porque aqui você já gira todo o contexto de PDCA para chegar nessa equação. E, por último, o plano mestre estratégico, onde a companhia, a gente imprime aqui uma frequência de revisão com a companhia, e principalmente para entender
qual é o plano para curto, médio e longo prazo, né? Então, isso seja para investimento, seja para ataque de perdas, numa visão geral, a gente acaba transformando toda a necessidade de plano da empresa numa visão metodológica, que a ideia é justamente a busca pela sustentabilidade, ou seja, isso está inserido no planejamento estratégico da companhia, né? Como saída disso, Sebrão, a gente tem trabalhado muito forte em cima do escritório dinâmico de projetos, né? Ou seja, ter uma visão dinâmica, né? As coisas elas mudam, então olhar o mercado, olhar as necessidades internas e ter esse dinamismo de mudança, né? Dentro do processo produtivo. Gestão de desempenho por agenda sustentável, né? Então cravar, né? Aquela parada para olhar aquilo que aconteceu, fazer as reflexões e olhar para frente, entender quais são os pontos finitos que a gente deve estar buscando, e um planejamento estratégico orgânico, né? Ou seja, estar inserido dentro da rotina da companhia, a discussão não somente do futuro, mas como que o presente pode ser executado, como que as dificuldades são discutidas, né? Então, o modelo ele acaba trabalhando muito forte em cima dessas visões, assim, né? Dentro dessa composição de elementos, né? Dentro da metodologia do Sincronias. Legal. Resumindo, assim, então, os benefícios desse novo produto podem trazer, o que poderá trazer mesmo para as empresas? Para finalizar, para a gente finalizar o nosso grande papo de hoje, primeiro grande papo de hoje. Eu diria assim, Sebrão, que eu até trouxe um material que ele tenta sintetizar isso, sabe? O grande benefício aqui, primeiro, né? Eu acho que é a preparação da estrutura da companhia, principalmente para que a gente consiga fazer o envolvimento das pessoas dentro de um ciclo que as coisas aconteçam de uma forma muito natural, né? Então, a ideia, né, da metodologia é justamente preparar os níveis estratégicos e estáticos para buscar, né, a redução de custos de uma forma sustentável, né? Então, essa metodologia, ela teve uma preparação, né, e a gente utilizou aí várias experiências, né? Então, tem 2 especialistas junto comigo nesse processo, a Rita Borba e a Janaína Alonso, que elas são minhas sócias dentro desse processo, com anos de experiência também voltado para uma visão de imersão de custo. E esse trabalho, essa metodologia, ela foi construída aí em várias mãos para se chegar num modelo em que as pessoas, elas são os elementos-chave dentro desse processo, né? Agora, como que eu uso elas da melhor forma, né? Então, a gente traz aqui uma forma de preparar, de ajudar muito mais essa preparação da companhia nessa jornada, que é uma jornada constante no momento aí, principalmente de crise, no momento em que as companhias, as empresas precisam cada vez mais buscar essa sustentabilidade, né? Muito bom. Parabéns, professor. Parabéns, Valor Vertical. Enquanto o professor Carlos concatena as perguntas do chat e do WhatsApp, em nome da CIG, em nome do Núcleo de Automação, como vice-presidente, agradeço a presença do professor Júlio Castilho, da empresa, obviamente, Valor Vertical, e dos demais participantes, pela grande explanação, acho que grande conversa, né, que nós tivemos agora há pouco, e estamos abertos às perguntas que serão nos encaminhadas agora pelo professor. E quem quiser também, o microfone também está aberto, mas é preferível mandar via WhatsApp, daí a gente pode responder formalmente também, né? Acho que é melhor. Ou até pelo chat, né, Sebrão? Ou até pelo chat, se aparecer. E faltou só um e-mail, Castilho, se você quiser escrever no chat o teu e-mail, se alguém quiser entrar em contato diretamente, se estiver interessado. É que no chat não fica gravado no vídeo para amanhã. E nós teremos a repetição, esse mesmo vídeo, né, para amanhã, no mesmo horário, das 16 às 18 horas, porque nem todos estão podendo participar de todos os eventos dessa Semana de Inovação em Joinville, que vai se estender até sábado. Hoje de manhã nós tivemos eventos com
parcerias internacionais da Holanda, da Fraunhofer, onde eu terminei também minha MBA há anos atrás, em manufatura avançada e 4.0. Foi uma indicação até minha para a Semana de Inovação, foi bem interessante. Então, a gente está apoiando bem a cidade, o núcleo, os empresários. É bem interessante participar. Participem, tem o nosso diretor do núcleo, Rafael, tem campeonato de robótica, vai ser sábado lá no Ágora, no Perini Business Park. Então, tem vários eventos acontecendo na cidade inteira, em várias instituições de ensino também, fora a Unisociesc, palestras e eventos voltados à inovação e empreendedorismo. Perfeito. Você falou do e-mail, Sebrão. Tem aqui o QR Code, tem o site valorvertical.com, o meu e-mail luiscastilhojr@hotmail.com. Então, fiquem à vontade aí para explorar, caso tenha alguma dúvida ou queiram entrar em contato também, fiquem à vontade. Queria agradecer o espaço, a condução sua aí com as perguntas. Eu acho que a estimulação das perguntas e o estímulo que eu tenho junto com o meu time e a Valor Vertical para ajudar as empresas hoje no Brasil, acho que é uma composição muito bacana quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de inovar, quando a gente fala de apresentar algo que tenha valor à sociedade, né? Então, que façamos diferentes, né? Queria agradecer bastante vocês e ao Carlos e a todos pelo espaço aqui cedido. Ok. Agradecemos, então, a apresentação do Luiz Castilho. Vamos passar para a segunda apresentação no dia de hoje. Gostaria de chamar o Gibran, diretor e sócio fundador da Simplix, para conversar um pouquinho sobre inovação e empreendedorismo na perspectiva de desafios, né, aqui no nosso painel. Gibran? Legal. Boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui dividindo a experiência com vocês e agradecer já de antemão já a possibilidade de estar participando desse canal e desse evento. Legal. Não está aparecendo ainda a tua tela. Você não está aparecendo. Vou precisar dividir a tela. Agora apareceu. Isso. Então, o título da nossa palestra é Lean Project System, ou Project Management, como a gente quiser. Sebrão, você quer iniciar? Sim, podemos começar o papo então, Gibran? Vamos lá. Primeiro, acho que vale a pena você se apresentar, né, pela tua vivência sobre o assunto, que é a parte de projetos, né? E daí a gente começa o bate-papo. Por favor, se apresente e daí a gente conversa. Legal. Eu sou engenheiro mecânico de formação e tenho MBA em gestão empresarial, com ênfase em pessoas, e uma ampla vivência em gestão de projetos, vocês vão ver aí ao longo da apresentação. Eu passei por vários momentos, várias fases aí, né? E um deles é a metodologia por corrente crítica, que é uma metodologia que a gente usou mais adiante. E também sou Black Belt Six Sigma, né? Tenho 25 anos de experiência no desenvolvimento de produtos, só no processo de desenvolvimento de produtos e processos, né? Que a gente chama de inovação nas empresas, né? A vivência na Embraco por bastante tempo, fui líder de projeto, gestor de portfólio, gerente de escritório de projeto. Foi essa iniciativa toda que eu vou dividir com vocês, que acabou culminando com a implantação do PMO na Embraco, né? E 2 vezes eu participei do redesenho de processos de inovação. Né? Então, eu gosto muito dessa área aí de processos, sistemas, metodologias, né? E a partir de 2015, esse sonho já é um sonho antigo. Eu vi o Castilho falando ali, né, do começo da empresa dele. Meu sonho da Simplix é um sonho antigo, de 2007, inclusive. E logo que eu saí da Embraco em 2015, eu passei a ter essa vivência, experimentar mais a questão de empreendedor mesmo, de fundar uma empresa e estar na linha de frente.
essa experiência, se eu pudesse resumir ela em poucas palavras, seria uma busca incessante por melhorias no processo e nos sistemas de desenvolver produtos e processos, que é o processo de inovação. Sempre olhando, querer aumentar a performance desse processo, né? O meu primeiro trabalho foi na área de CAE, CAD e CAM. Então, eu tenho uma experiência de implantação de sistemas lá do comecinho, no final da faculdade, que me apaixonei e estou aí nessa brincadeira até hoje. Então, é uma brincadeira mesmo, porque eu adoro fazer o que eu faço hoje, né? Então, é um prazer. Eu queria falar um pouquinho, aproveitando esse gancho dessa busca incessante, né? Mas eu não sei, Sebrão, se você quer comentar alguma coisa? Com tanta metodologias existentes, né? O que a Simplix criou? Mais uma, menos uma, ela juntou? O que a Simplix fez de inovação, né? Legal. É isso que eu queria entender de você. Esse gancho que eu preciso agora de você. Bacana. É isso mesmo, né? Existem várias metodologias e durante essa experiência, né, desde 94 trabalhando com isso, durante essa experiência eu passei por muitas ondas, né? Muitas metodologias que foram aparecendo ao longo do tempo. E a gente teve um tempo enorme para experimentar essas várias metodologias, né? Desde o gerenciamento tradicional de projetos, do PMI, depois a corrente crítica, mais recentemente, depois o ágil e o lean, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas, lá do comecinho, tentando organizar os projetos com planilha, dando treinamentos para líderes de projetos, né? E isso foi até lá pelos 2000, 98 a 2000, onde a Embraco passou por um grande processo de reengenharia. E nessa época, a gente implantou um sistema integrado de gestão de múltiplos projetos, né? E trabalhamos, e foi feito um dos maiores redesenhos de processos da Embraco, né? E nesse redesenho a gente aplicou lá uma mudança grande da estrutura, né, com ganhos significativos aqui, né, aplicando só o que o PMI falava, mudando a estrutura e alinhando processos. E mais para frente, depois, dentro da engenharia ainda, a gente percebeu que podia ganhar um pouco mais na questão de desperdícios dos múltiplos projetos. Começou a aparecer a problemática não de gerenciar um projeto, mas dos múltiplos projetos. Então, em 2003, a gente começou a experimentar sistemas usando essa metodologia do corrente crítica, CCPM, usando o Project Server, que é um sistema que junta lá todos os cronogramas, né? Não deu muito resultado. A gente evoluiu depois para usar o Primavera, já num formato de PMO, um PMO mais localizado ali, gastando uma boa parte do tempo já como essa área, e usando o Primavera que ele conseguia fazer o nivelamento dos recursos, enfim. Esse case alavancou, em 2007, a implantação do PMO global na Embraco, né, de projetos grandes, médios, globais, e a implantação dessa metodologia, chamada corrente crítica, e o sistema chamado Concerto, gerou um case bem importante para a Embraco, foi um outro momento de ganhos significativos, né? Esse case foi apresentado nos Estados Unidos, nós fizemos 40% a mais de projetos médios, 50% a mais de projetos grandes, com uma redução de 30% do lead time, né? Que era o que as premissas dessa metodologia traziam. Mais para frente foi feito outro redesenho, também mudando o fluxo de aprovação de projetos, enfim. O Lean entrou um pouco nessa história aqui. E depois que eu saí da Embraco, então eu trouxe como Simplix já essa metodologia para outras empresas. A Simplix trabalha com 2 produtos, eu vou falar um pouquinho deles no final. E nós implantamos na Cavo e na Tox, que é o mais recente. E na Tox é um resultado legal que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas também com resultados bem contundentes. Ou seja, essas metodologias, elas foram possíveis numa empresa grande, né? Uma empresa que investiu milhões nessas ondas todas, né?
e fez resultado com isso, com certeza. E a minha pergunta é como é que a gente faz para isso chegar nas pequenas, né? Porque a grande questão é essa, das pequenas. 85% das indústrias que nós temos em Joinville, no Brasil, não são grandes, né? São Exatamente. pequenas, né? Então, quando eu saí, eu falei, puxa, isso precisa ser trazido de uma forma muito fácil, muito direta, para que a gente possa alavancar a produtividade dessas empresas do Brasil, que é o motor do Brasil. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aí. Das várias metodologias, né, que o Sebrão citou, eu vou passar rapidamente por elas, para que eu possa chegar no que a Simplix está trazendo de novo. O legado aqui do PMI, né, e a gente passou por isso, ele deixou bastante para nós, foi deixar essa infraestrutura, né, do que era projeto. Né? Tinha uma época que a gente nem caracterizava esses desenvolvimentos como projeto. Então, qual era o conceito, a linguagem comum, a definição dos papéis, os processos, né, de iniciação, planejamento, encerramento de uma forma mais organizada, né? As grandes áreas de conhecimento, as 10 áreas, integração, escopo, tempo, riscos, enfim, é a base, né? E ele deixou bastante legado nessa experiência toda que a gente levou, né? Por exemplo, o modelo de estrutural foi uma das grandes mudanças que houve na Embraco, saindo de uma estrutura funcional, indo para uma estrutura projetizada, com grandes ganhos, né? Isso tudo vem, o próprio conceito do escritório de projetos, que eu fui fundador e gerente por um tempo, ela vem desse conceito do PMI. Qual é o pecado, né, dessa metodologia? Se eu posso dizer que é pecado, mas ela foca muito em um projeto, então ela não foca na problemática múltiplos projetos e não fala sobre produtividade no ambiente multiprojetos, né? Então ela estabelece toda uma plataforma, mas ela não busca isso de uma forma direta, né? Aí a gente começou a procurar outras metodologias e encontrou o tal do CCPM, que vem do Eli Goldratt, que é um pensador, é um cara genial, e ele trouxe essa abordagem. Quando a gente viu o vídeo dele, parecia que ele tinha visitado o ambiente da Embraco, né? Falando dos vários projetos, da dificuldade de olhar o todo, dos gargalos de recursos, né? E trouxe 3 desperdícios, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe. Mas olha a problemática que ele traz, que é bem bacana. Ele fala assim, ó, que o número de projetos entregues, né, e o número de projetos simultâneos, ele tem uma correlação que é direta no começo, ou seja, eu vou colocando mais projetos. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu pointer. Ela é mais direta aqui, né? Eu vou colocando mais projetos, como se fossem carros na estrada. Quanto mais projetos eu coloco, mais projeto eu tiro no final das contas. Mas chega um momento que você começa a enfrentar um gargalo, que é a primeira restrição, né? E a partir dessa restrição, quanto mais carro você coloca na estrada, menos projeto você tira, menos carro você tira, né? A ponto de congestionar tanto essa estrada que você vai trancar o ambiente. E a gente sentia muito disso lá quando começou a ter a problemática dos muitos projetos. Ou seja, naturalmente, né? É natural isso. Natural, Isso. né? Mas a gente não enxerga, as empresas não conseguem enxergar isso. Uma das dificuldades é a mudança de mentalidade gerencial para enxergar isso como uma... É quando acontece isso, né? Esse é o problema. Quando acontece isso? É você saber o que está no ponto de ótimo, né? Isso. O que a metodologia fala sobre essas perdas? Então, ele começou a falar sobre perdas aqui, ó. São 3 tipos de perdas, né? Então, se eu tenho uma tarefa para ser feita, vamos dizer que 50% dela é trabalho. Os outros 50% é desperdiçado de 3 formas. Ele chama de multitarefa nociva, que é você obrigar o recurso a dividir o seu tempo entre 2 ou mais tarefas, né? Ele pergunta assim, por que você não faz uma até o final e outra até o final? Né? Porque aqui eu vou dobrar o tempo dela, com certeza. Então, isso aqui, a duração das tarefas aumenta muito, e ele diz que o antídoto para isso é a gente ter mecanismos de dizer que aquela tarefa é a tarefa para ser feita naquele momento e não a outra, ou seja, priorização. O segundo é a não sincronização das coisas.
Então, eu tenho uma tarefa, por exemplo, que eu preciso fazer, que eu tenho 2 recursos, o quadradinho e a bolinha, e eu inicio a tarefa, eu tenho o quadradinho, mas não tenho a bolinha. No segundo momento, tenho a bolinha, mas não tenho o quadradinho, e assim por diante. E a duração da tarefa também se multiplica. Ela acaba levando muito mais tempo do que o previsto. E o terceiro, que é a famosa, essa síndrome do estudante, né, que eu acho que é a mais conhecida dessas leis aqui, é que normalmente a gente, para se proteger de entregar o projeto no prazo, ou para se proteger de não entregar o projeto no prazo, a gente acaba espichando no planejamento a duração das tarefas. E ao fazer isso, a síndrome do estudante acaba, de alguma forma, desperdiçando esse tempo a mais, ou seja, essa segurança de uma tarefa não protege o projeto como um todo. Então, essas são as 3 tipos de desperdício que a gente vai atacar. E quais são as novas regras, né? Que eu vou falar um pouquinho adiante delas, mas é ter mecanismos de controlar o work in process, fazer o planejamento enxuto e a execução focada. São só esses 3 remédios. Essa, na verdade, é a metodologia, então, da Simplix? Essa é a base, são os 3 pilares dessa metodologia. Muito bom. E a pergunta que a gente faz aqui é qual é o tamanho da perda, né? Quando você tem isso tudo. Normalmente a gente pensa que perda é quando o recurso fica ocioso, mas não é. A maior perda é perda de duração, é perda de lead time daquela tarefa do projeto. Aí depois qual o pecado desse momento aqui lá na Embraco e na experiência também? Foi abandonar o tradicional, dizendo que aquilo não valia muito, só burocratizava, e a gente acabou embarcando e focando muito nessa metodologia aqui, né? Que trouxe resultados, mas a gente acabou, de alguma forma, abrindo mão de uma parte que era importante. O Lean não tem uma abordagem de projeto em si, mas a gente foi submetido a ele na época, quando o Lean da Embraco estava bastante quente, forte, os consultores nos abordaram lá. E o Lean deixou um legado para nós também, de identificar, de olhar o cronograma como um mapa de valor, né? Fazer toda a análise do cronograma da forma de análise de valor, ver o que agrega, o que não agrega, que ligações são importantes, quais não são, né? Olhar para a produção puxada, etc. Até a forma de fazer o planejamento que a gente faz no formato de Kaizen, né? Quando você faz um grupo multifuncional, é assim também que a gente coloca na metodologia. Enfim, o Lean, eu conheci ele mais recentemente, a gente ouve muito falar desse tipo de desperdício aqui chamado mudar, né? Que é o desperdício, que são os 8 desperdícios mais comuns, né? Como superprodução, espera, transporte, setup, estoque, né? Esses aqui são os mais comuns, que os Kaizens normalmente atuam. Mas eu descobri depois que o Murar e o Muri, né? O Murar é quando você oscila a demanda, né? Ora você tem pouca demanda, ora você tem muita demanda. E o Muri é quando você tem sobrecarga sempre e não consegue saber nem se tem oscilação ou não, porque você está sempre sobrecarregado. Os desperdícios que a gente mais atuou no Lean foi nesse mudar, que são as frutas no chão, vamos dizer assim, para serem colhidas, né? Mas os desperdícios mais importantes, que é o Murar e o Muri, são exatamente aqueles que o corrente crítica, de alguma forma, tenta abordar. E, por último, aqui, qual é o pecado aqui? É que ele não traz isso formatado para projetos, né? Então, mas ele pode ser adaptado para. E, por último, e mais recentemente, né, o Ágil é mais recente, tem se falado muito nele, né? E ele é o próprio Lean, ele tem muito do Lean, inclusive a nomenclatura, né? Esse quadro Kanban vem lá do quadro Kanban de produção puxada do Lean, né? Ele tem uma clareza enorme no to-do, todo mundo sabe o que fazer a qualquer momento, trabalha com foco, né? Curto prazo, fatia o escopo, né? Para que você possa pegar, então, lá um produto, fatiar ele em vários pedaços, e você faz sprints, né, de 2 a 4 semanas, e roda cada um desses pacotes aqui no sprint e vai incrementando a entrega do seu produto por partes. Mas é muito legal olhar para essa metodologia, porque tem muito do corrente crítica também, né?
Então, o Corrente Crítica trabalha com bastante foco. Aqui eles fazem a melhoria contínua a cada Kaizen, né? A cada sprint tem uma aprendizagem, ou seja, eles preconizam melhoria contínua a cada sprint. E revisão diária, né? Reunião diária do que foi conquistado, o que falta, o que foi conquistado. Você tem muito parecido com o Scrum, né? O É o Scrum. próprio. O próprio, é o Scrum. O Scrum é o ágil, isso mesmo. É o Scrum. Você tem a 4.0, né? Foi bem baseado no Lean 4.0, né? Uhum. No Lean Manufacturing, que é a indústria alemã, né? Foi bem baseada em cima disso. Uhum. E hoje em dia a própria metodologia do Design Thinking é em cima do Scrum, né? Então você tem uma junção de tudo isso, né? Daí nos leva ao que a gente tinha perguntado até antes, né? O que a própria Simplix, né, vem a trazer, né? Isso. A gestão ou a junção disso, né? Legal. O pecado, se você ler, né, o próprio livro do Scrum e tal, eu botei a palavra forte aqui, mas ele abomina, né, o cronograma, por exemplo, ou as outras metodologias, né? Então, qual é o pecado dessa história toda, no fundo? É aí que a Simplix está trazendo um pouco disso, na minha opinião, né? Qual que é a junção, né, disso, né? Qual é o pecado? Trazer isso, né? Qual é o pecado quando você vê essas metodologias todas, né? É querer escolher uma delas, né? Porque elas não são excludentes, elas são complementares entre elas, né? Então, eu vou fazer aqui um raciocínio, ó. O PMI, ele é dos 70, 90, culminou, bombou em 2000, né? Mas ele tem lá todo um arcabouço de conhecimento. Boa. Né? Ele é todo um arcabouço de conhecimento aqui. Aí vem depois o CCPM, que fala de planejamento, mas ele fala da forma de fazer o planejamento. Ele é pouco mais metódico na forma, né? Ele também fala de gerenciar o recurso aqui no PMI, mas aqui ele dá um jeito de fazer a forma de enxergar os recursos e tal. Então, tem sobreposição, tem áreas que não são comuns, mas tem um diferencial. Aqui, por exemplo, a gente já consegue enxergar o ágil, né? E eu já vou adiantar aqui o próprio Lean. O Lean está mais chão de fábrica, eu coloquei esse círculo mais para baixo, imaginando aqui o chão de fábrica, aqui em cima mais na área de projetos. Né? Sim, bem alemão, né? Lean bem alemão. Isso, A gente tem muito do ágil, do Lean dentro do ágil. Se você olhar a linguagem, eu já fiz um deparo com um amigo que conhece muito de Lean, e a gente encontrou todas as equivalências de conceitos, ou seja, as partes redundantes, que um fala e o outro fala, pô, no mínimo, me dá a confiança de que isso funciona, né? E eu não deveria abrir mão. E nas partes que elas são diferentes, o que a gente faz? Pega o essencial disso, de cada uma delas, e monta realmente uma metodologia aplicada com o olhar do cliente e não o olhar da metodologia, né? Então, é isso que a Simplix traz um pouco. Enxergar que elas são peças do mesmo quebra-cabeça, né? Elas são complementares e alinhadas, e o nosso foco não é na metodologia. Eu não tenho apego à metodologia, porque eu venho de uma empresa que precisa olhar para os seus processos de uma forma coerente, independente dos modismos externos. Eu preciso incorporar essas metodologias dentro, né? Então, eu não tenho apego a isso. Eu já vi muitas discussões, né? Mas o PMBOK fala tal coisa, a Corrente Crítica fala tal coisa, ou não sei o que e tal. Então, tem muito dessa discussão que eu saí dela, simplesmente saiu dela, e olhei o que eu posso levar de melhor para o meu cliente para fazer resultado. Você não pode estar engessado, né, Gibran? Você não pode ser engessado, você tem que ser versátil. Isso. E acho que é o que a 4.0 faz um pouco hoje, né? Que você tem uma coleção de ferramentas e vai aplicar elas dependendo do estado de maturidade. Ferramentas e parceiros. Você hoje em dia, você não pode estar numa linha só de raciocínio. Você tem que ser inovador. E também você não pode confundir criatividade com inovação. Isso aí. Porque criatividade, você tem a ideia. Se você não pôr para frente, você não é inovador. Isso. Você tem que transformar a ideia em alguma coisa que gere resultado.
E isso, vai para frente, né? Se o senhor tem ideia e não vai para frente, senão não vai dar. Isso mesmo. E outro aspecto que a gente traz muito é exatamente o foco em resultado. Porque, olhando aqui de como a Simplix olha a maturidade, né? Posso colocar em 3 degraus aqui, 3 níveis. O primeiro são as empresas que não estão utilizando nada de práticas de gestão de projetos. E essas empresas, elas passam o dia resolvendo problemas e as suas consequências, né? Não tem um processo estabelecido, uma estrutura normalmente é departamental, não tem um sistema, e o desafio é estabelecer um processo e práticas mínimas aí de gestão disso. Tem muitas empresas nesse estágio, empresas boas até. E tem outras empresas que já deram um passo adiante, porque, lógico, o PMI é o mais disseminado de todos, forma vários talentos e tal, então as empresas acabam sendo... E veio primeiro também. Então, aqui a gente consegue ver o... Só pegar o meu pointer aqui. A gente tem empresas que entram nessa prática, fica por um tempo nelas, monta os seus processos, define, mas se ela usar muito do material que tem, se ela quiser levar muito desse material, ela acaba, de alguma forma, engessando a própria empresa, né? E o resultado desse nível de maturidade depende muito da habilidade dos líderes. Ou seja, nós vamos ter projetos que vão ter sucesso e projetos que não vão ter sucesso, e muito disso vai depender muito do que o líder está fazendo. E tem um terceiro nível, que é o nível das empresas que estão buscando algo além que vem do PMBOK. Na verdade, o PMBOK fala tanto do ágil quanto do CCPM, mas ele fala de uma forma muito estreita, muito pequena. Mas as empresas que estão buscando performance, por exemplo, né, produtividade na área de gestão de múltiplos projetos, ela já tem como se fosse uma fábrica de projetos, se baseando nesses conceitos mais avançados de fábrica mesmo. Né, com uma estrutura mais departamental, mais matricial, já usando um PMO para pavimentar e trazer indicadores de estudo, né? E usam sistemas mais adaptáveis, mais voltado para essa metodologia aqui, que não abre mão da de baixo, obviamente, por isso o aspecto pirâmide aqui, né? Então, 2 desses produtos, esse aqui nós implantamos na Embraco, e 2 desses produtos, um eu represento e o outro é desenvolvido pela própria Simplix. Eu vou falar um pouquinho deles. Então, os critérios de maturidade, a maioria dos critérios de maturidade que existe para projeto não enxerga indicadores de performance, né? Que indicadores são esses, né? Ele tem que focar em resultados, né? Os próprios indicadores vão refletir isso. Uma solução metodológica mais digerida, mais aplicável. A gente leva já alguma coisa mais metodológica mesmo do que só um guia, né? A Simplix também traz um modelo de estrutura, a ferramenta adequada, a implantação do PMO e faz o change management dessa implantação de alta performance. O que as empresas que não estão nessa fase turbo, elas estão passando, né? Elas entregam alguns projetos no prazo, outros fora, como eu comentei, ou às vezes um dentro do custo, outro nem tanto. Existem recursos sobrecarregados, planeja alguns projetos, mas outros acaba deixando o planejamento de lado. Muitas vezes a execução é interrompida, né? Não tem previsibilidade dos problemas, né? Então consegue enxergar muito pouco, o farol é muito baixo para identificar os problemas e ser tratado com antecedência. Não tem o domínio desse fluxo de trabalho, é um domínio mais fraco, né? As coisas vão acontecendo. Então, aquele líder que sabe fazer acontecer, ele vai entrando nessa fila de carros que tem na fotozinha ali, e ele vai rasgando. E, às vezes, aquele projeto consegue ter sucesso, mas os demais ficam. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais sistêmica, né? E acaba que, dessa forma atropelada, não se faz muito a melhoria contínua. Você não para afiar o machado. E quais são os pilares da metodologia do Lean Project Management, que a Simplix está chamando aqui? Eu adotei o nome Lean para ficar isento dessas outras metodologias que fazem gestão de projetos. Para ficar meio
com o raciocínio de eliminar perdas sempre. Para a gente encurtar, né? Esse é bom, né? A gente já não corre em erro, né? Isso. Então, o que ela é no fundo? Ela tem a base do PMI. O plano de fundo é a estrutura e os processos e o ciclo de vida, etc., do PMI, mas é uma metodologia, ela é leve. A Simplix consegue. Esse aqui é o framework da Simplix em treinamento de gerenciamento de projetos pelo PMI. Então, isso aqui é plano de fundo, mas de uma forma bem simplificada e direta e aplicável. E a gente traz aqui os pilares, tanto do Lean quanto do Six Sigma, do corrente crítica, né? De enxergar o ótimo global e não o ótimo local, de ter um controle do work in process bem ajustado, que faça com que eu faça análise de recursos e sempre possa trabalhar naquele ponto de ótimo. Quando a gente faz o planejamento enxuto, que coloca pulmões nesse planejamento. Então, o pulmão é uma metodologia também do corrente crítica, é um dos aspectos do corrente crítica. A orquestração e a priorização das tarefas. Então, todas as tarefas de todos os planos de projetos, elas têm prioridade entre si, ou seja, o sistema consegue me dizer o que eu preciso fazer agora, então a gente não discute prioridade. A execução é focada, que é a mesma linguagem do Ampes Flow lá do nosso Lean. Gestão antecipada, com previsibilidade, KPIs potentes e atualizados muito rapidamente, muito diariamente, né? Para que a gente possa estar acompanhando o que está acontecendo. A melhoria contínua e um sistema leve e que não consuma tanto da energia da própria empresa, da própria organização. É bom mostrar esses resultados, né, das empresas, né? Mas acho que ainda ficou uma questão em aberto que acho que o pessoal deve estar com dúvidas, as pessoas que estão participando do nosso talk. Essa diferença entre caminho crítico e corrente crítica. Caminho crítico todo mundo ainda lembra do Project, etc. Acho que era bom dar uma explanada nisso. Deixa eu ir lá no final. Isso. E o que se aplica, que já estamos quase no nosso tempo final, tá, Gibran? O que realmente aplica mesmo para as pequenas e médias empresas, que é da grande região, a Simplix possa ajudar a conduzir melhor os projetos. Legal. Para a gente finalizar o nosso talk show. Bacana. Picoteou. Alô? Travou, Gibran. Gibran, tá me ouvindo? O meu travou, não estou escutando ele. Carlos, para um pouco de gravar e tenta... Ok. Então, o caminho crítico é o caminho mais longo do projeto, é o que define o tamanho do projeto, né? Esse ramo do projeto aqui, por exemplo, ele tem uma folga, então ele não é o caminho crítico, o caminho crítico é esse caso aqui. Quando a gente fala do corrente crítica, ele enxerga que esse recurso 2 está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, e isso aqui não é factível. Então, o que ele faz? Ele desconflita esse recurso e ele diz, essa é a corrente crítica. Então, quando eu faço o planejamento de um projeto, olhando para a corrente crítica, ele me dá esse prazo e não o prazo do anterior. Ok? Não sei se respondi a sua pergunta, Cedrão. Não, respondeu. Acho que de muita gente, o que é caminho e o que é corrente crítica. Ele é bem simples, mas ele traz a questão do recurso mesmo, né? Isso. E agora, olhando para as empresas locais e os resultados, o que traz a Simplix para isso? O que traz, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui, mas
a gente busca exatamente os indicadores que eu estava falando dos cases, né? Isso. É mais projeto, esse é o indicador, mais projeto com os mesmos recursos. Redução drástica do lead time, do tempo de execução, aumento da pontualidade, redução do custo desses projetos, porque você faz mais com os mesmos, uma melhoria da qualidade, porque você faz de uma forma mais sincronizada e orquestrada, sem estar em atropelos. Com isso, você ganha né? Que tamanho de ganho é esse? Né? É no mínimo 15%, tanto para grandes empresas quanto para médias. E talvez até nas pequenas a gente consiga alavancar mais. Né? E só para dar um exemplo para vocês de uma dinâmica que a gente aplica, né? É um projetinho, é uma brincadeirinha ali que você leva 5 minutos para fazer o projeto, a execução de atividades. Né? Quando você faz um projeto sozinho, a equipe, ela leva 5 minutos para fazer aquela dinâmica. Quando eu coloco 2 projetos simultâneos, ela leva 12 minutos para fazer os mesmos 2 projetos. Ou seja, se eu fizesse 2, um depois do outro, eu levaria 10. Né? E o que a metodologia faz com as novas regras? Né? Ela defasa o projeto, ela sabe onde está a restrição, defasa o projeto. Então, ao invés de eu fazer com o recurso dividido, levando o dobro do tempo ou mais, né, eu acabo fazendo de uma forma muito mais otimizada e inteligente. Né? Isso aqui é uma das regras lá, né, que é o sequenciamento dos projetos de acordo com a restrição. Muito bom. É isso. Eu só queria apresentar rapidamente o case da TOX, né, que é Ok. Aqui de Joinville. É uma empresa grande, mas... Isso. Oi? É uma empresa grande, Uma empresa grande. Em um ano, ela trabalha por projetos, então imagina para essa empresa o valor de uma implementação dessa, né? A lucratividade está em função dos projetos que ela faz. Ela faz máquinas por encomenda. Né? Então, ela fazia 58, 59 projetos por ano. Ela fez 69 projetos com muito mais carga. Né? Então, isso deu 30% a mais de projetos, porque eles são mais significativos em termos de horas. O lead time reduziu 32%, veio de 176 dias para 121 dias. O número de projetos entregues, né, no prazo saiu de 36% para 50%, então, um aumento de 38% de projetos. E os projetos que atrasaram saíram de um percentual médio de 69% para 27% da quantidade desse atraso. Então, esses são os resultados, né, que a gente consegue colher e de uma forma bastante direta. Né? Esse é um dos produtos, é o JIP, para empresas que trabalham, efetivamente para empresas que trabalham por encomenda, empresas de automação, ferramentaria, engenharia. E esse é o outro sistema que a gente representa, que é o Lynx, que também trabalha com o Ágil e o CCPM e todas as práticas do Project, do PMI. Quem quiser entrar em contato, daí pode entrar no teu e-mail, tem um e-mail aí depois. Está na tela aqui, ó. Pode tirar uma foto e conversar. Quem quiser também fazer perguntas, pode estar fazendo para o professor Carlos e a gente vai estar respondendo na sequência. Por favor, o microfone está aberto. Obrigado, Gibran, pela grande conversa, pela grande bate-papo. Prazer também. E obrigado a todos os demais também que estão presentes no evento. É muito bom ter uma pessoa com enorme experiência em gestão de projetos. Eu ter trabalhado também com você nos anos de Embraco e também ser um parceiro da 4.0, porque eu também tenho gestão de projetos ágil, que é o Scrum, e é uma metodologia que eu gosto, e o Lean 4.0, que é a base do IoT 4.0 também. E é muito bom isso, porque as empresas precisam disso. Trabalhei na TOX também, na consultoria que eu fiz para a TOX, na concorrência também, que a gente sabe que atrasa projetos e a automação, e a gente pretende também utilizar isso
em outras empresas que eu estou fazendo consultoria, então é bem interessante essa metodologia e essa solução, né, praticamente para utilizar isso. Tá bom? Parabéns de novo, Gibran, Legal, pelo obrigado. grande bate-papo. Espero que os demais tenham gostado também. Tá? Lothar, tá se preparando aí? Só deixa eu compartilhar aqui, Já. só um pouquinho, Sebrão. Vou fechar meu microfone. Bom, agradecemos aí o Gibran pela sua apresentação, né? Vamos dar início à nossa terceira conversa de hoje sobre inovação e empreendedorismo, respondendo aos itens de desafios e perspectivas, né? Vamos estar conversando com o Lothar. O Lothar que representa, né, é o diretor da ISDA Equipamentos para Automatização Industrial, certo? E o Sebrão, que é o nosso mediador aí do painel. Lothar, está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Isso, acho que a gente não está te vendo aqui, Lothar. Eu não sei o que acontece com o Ainda Zoom. não. A minha câmera ela fica bem distorcida no Zoom. Ah, tá. Bom, então pelo menos tu, né, acho que tu vai projetar também a tua apresentação, se puder projetar para nós, né? Eu vou dar um stop aqui no compartilhamento, se puder compartilhar. Estão visualizando? Sim, estamos visualizando aqui. Estamos. Então tá. Vamos lá. A minha apresentação vai ser mais focada em inovação em produto, né? Em aplicações hidráulicas e pneumáticas. Eu já trabalho há 20 anos com hidráulica e pneumática e sou parceiro de duas empresas que são bastante voltadas à inovação e publicam tem desenvolvimento de vários produtos e estão aí na frente do desenvolvimento. Eu vou. Primeiramente, Obrigado de novo, né, Lothar, na dinâmica de talk show, né, como a gente tinha conversado, né? Essa é a primeira grande pergunta, né? Eu, como anos passei aí, conheço a ISDA de anos e conheço os seus parceiros de anos, né? Quais são ainda, né, as grandes vantagens e desvantagens de ainda se utilizar a hidráulica, né? Porque é uma tecnologia, não vou falar milenar, brincadeira, né? Mas já é uma tecnologia centenária. já é uma tecnologia antiga, né? E o que está de novo, né? Apareceu numa semana inovadora de inovação, né? O que é o mote do momento, né? Então, nos traga isso, né? É justo essa que é o legal da situação, né? A hidráulica e pneumática, elas são tecnologias bastante antigas, né? E muita gente estava dizendo que elas já estavam morrendo, estavam no final de carreira, né? No final do seu uso. Só elas têm algumas características que são bem importantes para algumas aplicações. A hidráulica tem a questão da força, da condensação de força, né? E isso são poucas as tecnologias de automação que têm essa característica. E a pneumática tem o custo e também tem a facilidade de montagem. Então, a maioria das empresas tem alguma aplicação pneumática. Então, é isso que ainda mantém elas ativas, né?
Mas por que fazer em novas aplicações, né? Aplicações antigas, tudo bem, elas estão aí, você precisa manter elas, daqui a pouco elas vão desaparecendo, vai substituindo máquina. Mas por que você colocar pneumática e hidráulica em aplicações novas? E como fazer isso, né? Essa que é o legal da história. Assim, como eu já adiantei, né? As características da hidráulica convencional, sem adição de eletrônica, sem adição de novas tecnologias. É a baixa relação peso-potência, segurança de sobrecarga automática. Então, quando você tem sobrecarga num sistema hidráulico, ela tem uma válvula limitadora de pressão que ela abre e mantém aquela força controlada. Quando essa sobrecarga desaparece, ela volta a funcionar automaticamente. Então, você não precisa de nenhum reset, não precisa de ninguém ir lá e botar para rodar novamente. A lubrificação é feita pelo próprio fluido. Então, é um ambiente extremamente lubrificado. Se o fluido estiver bem controlado, baixa contaminação, temperatura adequada, os componentes eles duram por muitos anos. Tanto que existem prensas, existem componentes da década de 40 que ainda estão operando sem grandes problemas. E outra é a baixa inércia e a facilidade de alternar movimentos. Então, movimentos de rotação, você consegue facilmente inverter eles com altas cargas, com altas dinâmicas. Movimentos retilíneos, você consegue frenar eles e movimentar com facilidade e alternar com facilidade. Só que ele também apresenta algumas desvantagens, né? Que é o custo elevado, até por se tratar de cargas elevadas, né? Perda de potência devido à dissipação de energia. Então, o fluido é o transmissor de potência, né? E ele passa por dentro de tubulações. E essas tubulações geram perdas de carga. Essas perdas de carga geram perdas de potência. Então, e por si só já é uma desvantagem, né? O óleo hidráulico, como elemento de transmissão, também tem a questão ambiental, que mesmo que você cuide dele, vai chegar em algum momento em que você vai precisar descartar ele ou substituir. Então, isso, nesse descarte, nessa substituição, você vai ter alguns cuidados com relação à questão ambiental. Mesmo que não se tenha vazamento, vamos considerar aí um sistema bem cuidado, bem isolado, que não tenha vazamento e não contamine piso, não contamine o ambiente. E as perdas por aquecimento, por questão de acionamento contínuo. Normalmente, a hidráulica convencional, você tem um reservatório, tem um motor elétrico que fica ligado e uma bomba que fica ligada. Então, tudo isso, mesmo sem executar trabalho, você está consumindo energia, você está aquecendo, você está dissipando energia. Como é que você faz para inovar, né? Como é que você inova numa tecnologia tão antiga, né? Então, os próprias unidades hidráulicas convencionais, elas já estavam recebendo sensores para informar o que está acontecendo com elas, né? Qual a temperatura, qual é a pressão, qual é a vazão, se o filtro está contaminado, então isso tudo já estava sendo feito. E os próprios componentes, eles estavam sendo fabricados com folgas menores, com uma eficiência melhor. Então, assim, a evolução ela vinha acontecendo. Só que, para você ter uma evolução maior, ou para você ter uma inovação nesses componentes, ao invés de você ter uma bomba variável, foi feito o contrário. Você começou a ter um motor elétrico variável ou até mesmo um servomotor para acionar uma bomba fixa ou uma bomba variável também. E com isso você começou a ter energia sob demanda. Então, aquelas unidades que já existiam, elas começaram a ter um retrofitting, ou até mesmo
sendo colocadas em unidades novas, unidades de geração de energia hidráulica mais eficientes. E assim, a questão de inovar, né? Você não vai investir num projeto gigantesco e chegar no final do projeto e ter um produto que o mercado não aceite, ou que o mercado não está esperando. Então, você fazer um conjunto motobomba mais eficiente, instalar ele já em máquinas existentes, para você testar o produto, para você ver qual é a aceitação do público, isso foi bem interessante, né? Esse sistema de servomotor ou motor com inversor de frequência com bomba fixa, ele foi desenvolvido inicialmente para aplicação em injetoras. E até engraçado, um cliente, né, que ele estava fazendo um estudo para redução de consumo de energia. E ele começou a fazer o teste em bombas bastante antigas, né, motor rotação fixa com bomba fixa, depois pegou motores com rotação fixa, com bombas variáveis, e ele já tinha alguns sistemas com servomotor e bomba fixa. E quando ele foi testar esse conjunto, para ver qual é o consumo de energia, em alguns momentos o sistema gerava energia. Então, esses sistemas, eles têm, inclusive, a possibilidade de fazer uma regeneração de energia. Então, nas descompressões, a bomba gira ao contrário e ela devolve energia para a máquina. Então, são sistemas bem interessantes. Depois dos sensores, depois de uma energia sob demanda, já foi criado um produto, um Cytropec. É uma unidade hidráulica compacta, já com inversor de frequência, com sensores de vazão, pressão, contaminação e conectada. Essa unidade tem algumas apresentações em que é feita a parametrização dela em menos de 2 minutos. Você espeta um computador com uma conexão USB e você parametriza ela em menos de 2 minutos. Está pronta para uso. E ela já é conectada, ela já conversa tanto com supervisórios quanto com outras unidades também. E, a partir daí, foi criado uma unidade maior, para aplicações maiores, mantendo a questão de eficiência energética, redução bastante grande de volume de óleo, para melhorar aquela questão a questão ambiental, né? E depois disso foi criado já um produto com o atuador. Então você tem já integrado a geração de energia hidráulica, as válvulas, os atuadores, controladores, tem a questão de segurança incorporada, tudo num equipamento só. E tudo isso você consegue ainda conversar com a nuvem. Você joga os dados na nuvem para você fazer a manutenção e acompanhamento desses componentes. Então, a inovação ela foi se dando na hidráulica aos poucos, foi se colocando alguns produtos mais eficientes, foi se colocando algumas características que se entendia que o... Então, agora estamos voltando a utilizar a hidráulica? Com isso, não, a hidráulica, ela sempre teve aí, né? Só que agora ela está bastante voltada para indústria 4.0, para conexão. Então, alguns conceitos da hidráulica antiga elas estão sendo mudados para ela ser mais aplicada, né? Melhor aplicada. Mas o teu market share está aumentando, voltou, parou de cair? O que é, tipo, os grandes players, tipo Hitachi, Bosch, etc., falam do market share da hidráulica?
Parker da vida falam? Atualmente, ela parou de cair. São produtos bastante inovadores e Ou bastante seja, novos, né? Então, a isso foi maioria muito desses bom. Isso é produtos... muito bom, né? Que antes estava uma franca decadência, né? Isso é muito bom, né? É que, na verdade, existem aplicações que percebem menos, né? Que nem siderurgia, fundição, são equipamentos, são mercados que dificilmente você consegue colocar uma outra tecnologia que vá suportar um ambiente tão agressivo, né? Agora, as injetoras era um mercado em que se falava muito que a injetora hidráulica ia assumir e que ia ficar só a injetora elétrica, né? Sim, Só que ainda assim existem injetoras com capacidades em que a elétrica não consegue atender. sim, Então, só que é aquela questão, você vai colocar hidráulica por ser obrigado a colocar ou por ser uma boa opção? Melhor é ser uma boa opção, né? sim. Então, que tenha conectividade, que tenha eficiência energética, que tenha todos esses argumentos para que seja uma boa aplicação, né? Continuando aqui com a questão da inovação, né? Comparando agora duas unidades, a tradicional com a Cytrobox, que é uma unidade que parece uma geladeira, né? Mas a parte de baixo está com a parte hidráulica, né? São dois armários, né? A parte de baixo ela tem a barrinha verde para a unidade hidráulica e a parte de cima é a parte de comando e controle. Então, com essa alteração, você tem um design compacto, você consegue reduzir bastante a ocupação da fábrica. Então, isso, hoje em dia, também é um relevante, né? E você tem redução no volume de óleo, que é uma das características, uma das desvantagens da hidráulica, né? Você ter o óleo como um componente que tem um legado ambiental, então você reduzindo a quantidade de óleo, você acaba melhorando a competitividade dela em alguns aspectos. Tem a redução de consumo de energia, que pode ser até 60%, isso porque você tem a geração de energia sob demanda. Então, aquele motor elétrico ligado constantemente não fica mais, você só liga ele quando você precisa de energia. A redução de ruído também, não era nenhuma característica considerada desvantagem da hidráulica, por ela estar em ambientes bastante ruidosos, e não era ela quem era a vilã do ambiente, mas agora você consegue, inclusive, colocar as unidades em locais mais bem protegidos, em função dessa redução do ruído. A descentralização da geração de energia, o que acontece em algumas máquinas, né, é que você tem uma central hidráulica com vários conjuntos motobomba, com 1.000 e poucos litros de óleo, 2.000, 4.000 litros de óleo, no porão, onde cai areia, onde cai pó, onde é quente, justamente para não ocupar espaço da fábrica e também você, como era o conceito antigo, né, você ter tudo centralizado, ter todos os conjuntos motobomba, todo o óleo, toda a filtragem centralizada. Com essas unidades, com as unidades novas, né, Cytrobox, Cytropack, você consegue colocar as unidades mais próximas dos atuadores. Então, você diminui aquela perda de carga, você diminui a perda de energia pela transferência do óleo, você consegue ligar todas as unidades via rede, então você sabe o que cada uma está consumindo, o que cada uma está gerando, para fazer um balanço energético, né? E você não perde muito em espaço de fábrica, por elas serem compactas. Então, você acaba distribuindo várias unidades hidráulicas próximas dos atuadores, ao invés de fazer aquelas tubulações gigantescas com vazamento de óleo, com perda de energia pela máquina toda. Então, é um conceito novo que
se aplica a partir desses produtos inovadores, né? E toda a questão de conectividade, né? A unidade é pronta para a indústria 4.0, tem todos os sensores, tem toda a instrumentação aí para você conectar. Com relação ao CycloForce, também um design compacto, então é um sistema hidráulico que quem vai instalar não precisa conhecer hidráulica. Então, ele pode conhecer só da aplicação dele, força, velocidade, porque toda a hidráulica ela já vem pronta, já vem mencionada. Então você parametriza e ela sai funcionando. Ao contrário das unidades antigas, que tem um especialista que soubesse qual válvula regular, qual válvula faz que função. Então aqui não, aqui você instala e você sabendo da aplicação, você já consegue botar ela para rodar. A redução do volume de óleo nessa aplicação ainda é maior do que na Cyclobox. O óleo ele fica nesses dois atenuadores que ficam ali embaixo da carcaça. Então é só para compensar a diferença do cilindro, diferencial, do anel para o êmbolo. Então, é um volume de óleo bem pequeno que você utiliza. A redução do consumo de energia é totalmente sob demanda, então você não precisa ficar com bomba stand-by em momento nenhum. Ela só vai acionar quando você precisar movimentar o atuador. A redução de espaço, até 50%, você não tem mais a unidade hidráulica, né? Está tudo pendurado no atuador. Pronto para o uso, como eu falei, né? Não precisa ser especialista para aplicar. E a conectividade já vem toda embarcada. Algumas aplicações, então, dobras, implementação de tubos, para você fazer laboratórios de vibração ou até mesmo entretenimento, né? Aquelas simuladores, prensas, todas essas aplicações você consegue. Então, você só tem um painel com drive e conecta com o CycloForce e ele já sai rodando. E aqui uma imagem, né, de uma aplicação da Feira de Hannover desse ano, que foi virtual, né, mas esteve. Essa imagem é do CycloForce aplicado numa injetora. Então, todo aquele fechamento, ele é feito por um CycloForce. E daí você coloca uma outra unidade menor, só para fazer extração, para fazer trava, para fazer plastificação. Então, você acaba reduzindo bastante a quantidade de componentes numa unidade. E essa aqui você não consegue substituir por uma elétrica, né? Em função da força aplicada. Com relação aos sistemas pneumáticos, né? Da mesma forma como a hidráulica, as vantagens é o baixo investimento de instalação, simplicidade na instalação, robustez dos componentes e uma dinâmica alta. Dinâmica alta comparando alguns elementos mecânicos e alguns elementos que a própria hidráulica, né? Algumas desvantagens é a necessidade de uma boa preparação de ar, uma perda de energia por vazamentos. Em alguns lugares se diz que pode se perder até 40% de energia. Então, grandes consumidores têm lá 1 ou 2 compressores só para manter os vazamentos, né? Então, é um absurdo. Outra desvantagem são baixas pressões, que geram forças limitadas, né? E o fluido altamente compressível, que dificulta paradas intermediárias. Vendo essas características, né? Foram desenvolvidos alguns produtos para se minimizar esses pontos negativos. Então, aqui é um módulo de eficiência energética que é montado na unidade de tratamento de ar. Então, os componentes não são muito complexos, né? Mas a aplicação... Essa já é a famosa pneumática digital ou não?
É só uma eficiência energética para pneumática? Essa aqui ainda é uma eficiência energética. Isso aqui Ah, é tá. para você Entendi. compensar os vazamentos. Ah, Então tá. você monta ele na tua preparação de ar e ele Entendi. fica monitorando. Ele tem sensores de vazão, sensores de pressão, ele bloqueia a alimentação da máquina, identifica vazamentos e monitora os dados do sistema Ok. painel de controle. No gráfico aqui dá para ver, né? Em cima é o gráfico da vazão, embaixo é o gráfico da pressão. Então, em operação normal, a vazão fica variando conforme os movimentos da máquina. Aí chega no momento em que a vazão ela diminui, em função da máquina parar. Só que os vazamentos eles ainda mantêm um consumo na máquina. Só que já está parametrizado qual é a vazão que a máquina tem para a operação. Então, o próprio módulo já parou. O próprio módulo já tem essa percepção. Ele dá um tempo que também é parametrizado e ele fecha a válvula. Quando ele fecha a válvula, dá para ver no gráfico da pressão que ele fica monitorando o vazamento. Então, ele identifica que existe vazamento na máquina e gera um alarme para que seja feita uma ação, seja feita uma correção. E a pressão fica em stand-by e a vazão fica completamente zerada. A válvula fecha e fica sem consumo na máquina. Então, aquele vazamento que foi identificado, ele não gera mais consumo na máquina. Então, daí você tem um modo de eficiência energética. Você começa a salvar energia. E a partir do momento que a máquina começa a operar, o próprio pressostato, a própria pressão da máquina, ela dá um alarme dizendo que a máquina voltou a ter demanda e ela abre a válvula e funciona normalmente. Então, é um sistema totalmente independente que faz essa monitoração de máquina rodando, máquina parada, diminui o vazamento, ou reduz, zero o vazamento, né, porque fecha a válvula e ainda informa o manutentor para fazer a correção. Essa aqui que é a hidráulica, a pneumática digital, né? Então, é uma associação de tecnologias, né? A hidráulica, a pneumática e a elétrica, né? Entendi. Que você acaba pegando os benefícios das duas, né? Como eu antecipei lá, é tecnologia de fácil implantação, preços atrativos, flexível com relação à carga e alta performance. E da elétrica, você pegou a flexibilidade das tarefas complexas, posicionamento dos perfis de velocidades variáveis, altamente precisa e um baixo consumo de energia. Esse equipamento aqui, ele é um módulo que você tem você parametriza ele por aplicativos. Então, ele é extremamente adaptativo e bastante flexível. Você consegue reduzir até 50 componentes por válvula com os aplicativos. Então, você tem um módulo desse, você pode variar a tua aplicação e você, só com os aplicativos, você já consegue mudar a função da válvula. E o interessante é que você pode mudar a função da válvula no meio do ciclo. Você não precisa baixar um aplicativo, a partir de agora a válvula vai controlar a vazão, a partir de agora vai controlar a pressão, então vai ser uma E o proporcional. melhor ainda, você não precisa trocar a válvula, não precisa trocar o componente. Não, justo, você não troca ela. É um hardware flexível. Assim, a sacada é muito legal. Na verdade, o hardware é o mesmo, né? O software que vai mudando. O software vai fazer o change, né? Só que olha só como é que é dentro da válvula, né? Você tem as válvulas de membrana que fazem o contato com o ar, que fazem o direcionamento do ar, né?
você tem os pilotos piezoelétricos, que tem um baixíssimo consumo. Essa válvula piezoelétrica, você deve conhecer aqueles Bionics da Festo, né, que são aquelas simulações de formiga, pombo. Sim, eu fui na fábrica da Festo lá na Alemanha, na pós-graduação da 4.0. O pombo veio para Eu o também fui Brasil na Bosch, né? também fui na Bosch. O pombo, esse pombo veio para o Brasil também, né? Esse piezo elétrico, ele veio do pé da formiga. Então, o pé da formiga é um piezo elétrico. Então, a partir daquele desenvolvimento, eles pegaram aquela tecnologia e desenvolveram essa válvula piloto. E além da válvula membrana e do piezo elétrico, você tem ali uma placa onde tem toda a eletrônica e tem os sensores de pressão, de vazão, temperatura, de fluxo, que vão dar o controle nessa válvula. E se você vê o esquema dela, é como se fosse uma ponte, né? Circuito em ponte. Então, conforme você abre e fecha essas válvulas, você confere características diferentes para a válvula, a partir de aplicativos. A velha ponte de resistores aí já. Bem de Sim. eletrônica, bem eletrônica. Então, mudando a função dessas 4 válvulas, você consegue dar características diferentes para essas válvulas piloto, né? Você consegue dar características diferentes para a tua válvula principal, válvula completa. Né? Isso é bem interessante. Vamos para os cases, né, Lothar? Vamos para case, então, para mostrar, para finalizar? Bom, essa aqui é uma aplicação já com válvula, tanto essa DTM, né, quanto o módulo de eficiência energética estão aplicados. Então, você tem uma eficiência de aproximadamente mais de 20% de consumo de energia, e você consegue aplicar ali um software de manutenção, um software de pneumático, você consegue colocar vários sistemas, até visão, que é aquele sistema de AR-View ali, sistema de Não entendi, Lothar. esse sistema de AR-View Não entendi. você consegue ver aquele sistema 3D, né, com óculos 3D, você consegue ver todos os componentes da máquina. Realidade virtual. Realidade virtual. Realidade virtual, isso. Aplicando realidade virtual e com os dashboards da Festo, né? Cada equipamento desse tem um dashboard. Na verdade, ele te mostra ali o status, mas o interessante são os aplicativos em nuvem, né? Que você consegue fazer uma leitura melhor. Uma máquina de pacotadeira, né, vertical, foi aplicado todas essas tendências aí. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Parabéns, Lothar. Parabéns, Isda. Muito obrigado. Ficou convencido de que a hidráulica e a pneumática ainda tem futuro? Não, eu nunca desisti deles, mas acontece que já estão se tornando nichos, né? Antes era ao contrário, né? As outras aplicações eram nichos, por exemplo, servoelétricos ou hidropneumáticos eram nichos, e você tinha o domínio total da hidráulica e da pneumática. Agora está meio a meio, daqui a pouco vai se inverter. Então, eu acho que vai ter que ter um equilíbrio, né?
Eu acho que é o que é a tendência, né? Então, não sei se os demais querem participar de uma discussão final em relação a isso. Nós ainda temos 10 minutos de evento, mas o que nos espera, né, do 4.0, do IoT, que já estão fazendo uma década, né, do lançamento desse termo, né, que foi em 2011, né, na própria Hannover, né, que já está no sistema híbrido, né, meio presencial, meio virtual, não sei como vai ser o futuro depois dessa pandemia, né, que acelerou tudo, né. Agora já entrando com um pouquinho de futurologia, né, Lothar, e demais presentes no evento, a gente não sabe como vai ser o futuro. Então, é aquela famosa pergunta do milhão, né? Então, o que a gente sabe nós temos que ter dados avaliáveis, né, ou precisos e úteis, né, preparados para que a gente possa tomar decisões imediatas e assertivas para tocar as nossas empresas. Então, se nós tivermos equipamentos hidráulicos, pneumáticos, elétricos, hidropneumáticos ou mecânicos que sejam, nós temos que ter esses dados. Então, nós temos que ter banda, ou seja, via fibra ótica, 5G, etc., que também está em cima de fibra. Nós temos que ter inteligência computacional, que tenha processar esses dados, e sistemas simples, integráveis, tipo, até a própria Simplix trouxe isso, né? Um RP simples de manuseio, tudo, nada da NASA, que vai interagir e conversar entre si. Ou seja, você tem que ter menos é mais, né? Essa acho que é a premissa até que o Castilho comentou. Nós temos que ter menos com mais. Ou seja, acho que esse é o lembrete o mote da Semana de Inovação, né? Do empreendedorismo, né? Nós temos que ter o inovador, né? Tocar isso para frente com menos recurso, com menos dinheiro, com menos custos e ter mais resultados, mais eficiência. Não sei se os demais, o microfone está aberto, só eu que falei agora também como mediador e também um pouco de palestrante também, que eu já falei outras vezes, em outras oportunidades, em podcasts, etc. Mas acho que os demais também podem falar, o professor Carlos ou o Tiago também, como do núcleo. Eu acho que esse é o montante. Fala, Lothar. Eu acho que a gente tem que ter todas as tecnologias disponíveis, né? E todas elas que conversem entre si. Habilitadas, daí né? Daí a gente consegue, em cada atuação, em cada movimento, escolher qual é a tecnologia mais aplicável e usar ela. O que tinha antigamente, e eu sou do antigamente também, da hidráulica, né? Era assim, você tem uma unidade hidráulica e você tem um acionamento, só que tinha um movimento que não era típico da hidráulica, não precisava de força, não precisava de nada da hidráulica. Só que como você já tinha uma unidade hidráulica, você colocava uma válvula a mais, colocava um tubo a mais, colocava uma mangueira a mais, aquilo ia te consumir mais energia, não era aplicação para hidráulica. Então, hoje você fazendo tudo isso descentralizado, você consegue escolher qual é a melhor opção para cada movimento, e porque todos eles vão estar conectados. Você não precisa mais se submeter a uma tecnologia que já tenha na máquina para economizar ou tempo de projeto ou instalação. Na verdade, você tem que ter todos os players ali disponíveis para aplicar da melhor forma. Na verdade, é o que eu falei, né? A tecnologia é habilitadora, né? É um meio, né? Lothar? É isso aí. Você escolhe. Você está livre para escolher. Tecnologia é um meio simples.
O quanto mais rápido ou o tempo é a tua decisão. Você O vai que escolher acontece... você vai escolher a partir da característica principal daquele componente. Você precisa de uma força muito grande, coloca a hidráulica. Você tem uma inércia muito grande, coloca a hidráulica. Você tem um movimento simples, que não precisa de precisão de parada, não precisa Pneumática. de nada, coloca pneumática. Você precisa Precisão de elétrica. precisão elétrica. Vai escolhendo conforme o que tem na mão. É o que tem na mão. É isso mesmo, concordo plenamente. O problema é que as empresas, muitas empresas, né, não têm o apoio necessário. Ou o caminho das pedras, né? E se utilizam de tentativas e erros. É isso daí que o Castilho entra, eu entro, e muitos fornecedores mais experientes, não tão sérios, né? Como, por exemplo, a ISDA, que é muito séria, e outros fornecedores que nós somos parceiros, e vocês também são, e o Castilho também e o Gibran também, entram, né? Que tem um caminho sério. Como se diz, os pangarés do mercado que vão só para tirar pedido, né? Então, isso muito quebra e queima muitas empresas no mercado que são boas. E, infelizmente, tem isso. Temos vários exemplos por aí. Mas isso não se perdura por muito tempo. Tá? Então, em nome, de novo, do núcleo, o Tiago, não sei se ainda está aqui, deixa eu dar uma olhada nos participantes. Tiago está aí, se quiser fazer um pronunciamento final em nome do núcleo de automação. Mas, em nome do seu mediador do evento, muito obrigado aos demais palestrantes, e foi muito bom estar participando desse evento. Obrigado a todos. Carlão, se quiser fazer as honras finais, e Tiago, está aberto a vocês. Bom, então, aí, em nome da nossa Semana do Empreendedorismo, com apoio e a realização do Núcleo de Automação e da Unisociesc, declaramos por encerrado esse primeiro Innovation Talks, no dia de hoje, agradecendo os nossos palestrantes: Luiz Castilho Júnior, proprietário da Valor Vertical Gestão Empresarial; Lothar Fink, diretor da ISDA Equipamentos para Automação Industrial; e Gibran Massabni, diretor e sócio da fundador da Simplix Consultoria e Sistemas; e também ao nosso mediador, por ter acompanhado e ter conversado com os nossos palestrantes de hoje, Rogério Sebrão, sócio fundador da 4.0 Consult e vice-presidente do Grupo de Automação da CIG. Então, está encerrada a nossa apresentação no dia de hoje. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de preencher a lista de presença que a gente colocou aqui no chat. Ok? Uma boa tarde a todos. Maravilha. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa noite.